Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Começando a nossa live aí, né? Começando o mês de outubro aí, e hoje eu quero estar conversando com vocês sobre inveja. Pensei sobre esse assunto, né? Pensei da gente conversar sobre essa emoção. Essa emoção não é uma emoção que a gente fala muito, né? Oi, Robson, oi, Nick. A gente não fala muito sobre inveja, a gente não gosta de falar sobre emoções que a gente normalmente não curte, ou que, emoções que não são socialmente aceitas, né? E eu quero conversar sobre isso com você. Oi, Ailton, quanto tempo que eu não te vejo, hein? Pessoal que tá entrando aí, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Vocês sabem que eu tô com a meta de tentar ser mais objetiva e aí eu já quero começar. Se vocês estiverem me escutando direitinho. Com certeza, se você segue qualquer pessoa nesse Instagram, você já ouviu, principalmente psicólogos, você já ouviu eles falando. Gente, só um minuto, antes de eu começar aqui. Estamos no ao vivo, mas eu vou fechar o som aqui para não me atrapalhar. Coisas do ao vivo, gente. Pronto, bora lá. Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre inveja. Então a gente fala pouco sobre essa emoção. Quando a gente está falando de inveja, a gente está falando de um sentimento, né? Quero explicar isso aqui com calma. Mas a verdade é que a gente fala pouco sobre isso. Então, se você for entrar nos Instagrams aí dos meus colegas psicólogos, você vai ver muita coisa de depressão, a gente vai falar de ansiedade, a gente fala de raiva, a gente fala muito do medo. Mas a gente fala pouco sobre a inveja e eu queria trazer esse tema para a gente poder discutir. Se você assistiu Divertidamente 2, você vai ver que a inveja aparece ali na vida da Riley por volta da adolescência. Então a gente está falando de um sentimento aí que é um sentimento de que tem uma complexidade relacionada a ele. Ele não vai ser considerado um sentimento primário. Isso significa que eu estou falando de uma emoção que é uma emoção em camadas. Então, imagina que a gente está falando de uma resposta emocional que, na verdade, eu vou ter muitas emoções acontecendo simultaneamente ali naquele momento. Quando nós falamos de inveja, a ideia quando a gente fala da inveja é esse sentimento que ele é complicado, ele é negativo, então a gente vai classificar a inveja como uma emoção negativa. Por quê? Quais emoções que a gente vai ver vindo junto com a inveja? Insatisfação, frustração e principalmente a inveja ela vai aparecer nos momentos de comparação. Então, olha só, por que a inveja vai aparecer no momento da comparação? Porque se a gente for descrever isso, então se você for pesquisar, a inveja ela vai ser descrita como um desejo que eu vou ter, um sentimento que eu vou ter, que eu desejo que o outro tem. Então, eu conheço a Lorena, Lorena é minha amiga, e eu tô solteira tem muito tempo, Lorena começa a namorar. Eu conheço a namorada da Lorena e penso, poxa vida, por que eu não conhecia a namorada da Lorena antes? Caramba, a gente teria dado tão certo. E aí, nesse momento que eu penso, Lorena tem uma coisa, eu não tenho isso. Eu talvez fosse ficar feliz se eu tivesse aquilo que ela tá tendo. E aí, nesse momento, quando a comparação vem, que a inveja aparece, ela vai aparecer nesse desejo por aquilo que o outro tem, mas ela vai aparecer como um processo também que você vai se sentir insatisfeito e frustrado. Por quê? Porque se a Lorena tá namorando uma menina que eu gostaria de estar namorando, toda vez que eu encontro com ela, eu me sinto frustrada. Toda vez que eu volto para casa e eu vejo que eu tô sozinha, eu me sinto insatisfeita. Ok? Então, a inveja, ela tem essa característica de suscitar nesse outro essa emoção do desejo, mas também essa emoção que vem muito relacionada com essa frustração e com essa insatisfação com a própria vida. Agora, eu entrei num debate esses dias aqui em casa, falando isso, mas a inveja é sempre ruim? Ela tende a ser vista como emoção ruim, ela tende a ser vista como uma negação, uma emoção negativa. É possível a gente pensar na inveja como algo positivo? Na verdade, não. A inveja, de fato, ela tá com toda essa conotação do eu olho para a vida do outro
e eu desejo aquilo que o outro tem, e nesse momento eu entro aí num processo de frustração e eu entro aí num processo de insatisfação. Então, a inveja vai ocupar esse lugar na nossa vida. Só que existe uma diferença, eu quero fazer essa diferença aqui pra gente seguir. Existe uma diferença quando você tem inveja da vida do outro e quando você tem admiração pela vida do outro. Então, vamos pegar esse caso da Lorena que eu tava dando mesmo. É fictício, tá, gente? Nem conheço a Lorena. Olha só, quando eu tô lá frustrada com a minha vida, insatisfeita com a minha vida, porque eu queria ter aquilo que a Lorena tem e eu não tenho, eu estou vivendo uma inveja. Eu me sinto mal, eu não tô gostando da minha vida. Agora, às vezes a pessoa ainda entra, às vezes, num pensamento obsessivo, né? Não, porque se eu tivesse aquilo eu ia estar feliz. Não, porque se eu tivesse aquilo os meus problemas estariam resolvidos. E a gente vai viver essa coisa toda. Só que eu posso olhar para a vida de alguém e eu posso admirar essa pessoa. Eu poderia olhar para a vida do Lorena e falar, poxa vida, Lorena estava tanto tempo solteira, que bom que Lorena encontrou uma pessoa legal. Nossa, olha, essa namorada da Lorena é o tipo de mulher que me atrai. Então, sinceramente, eu acho que eu tô precisando sentar com ela, que eu preciso saber da onde que essa pessoa vem, quem são as amigas dela. Eu quero conhecer, eu quero saber o que ela fez, como que ela encontrou essa pessoa. Quando eu olho para alguém e eu admiro as conquistas, eu admiro o lugar que aquela pessoa tá, isso pode fazer com que eu me inspire e que eu me motive a melhorar. E essa é uma coisa importante quando a gente vai pensar em termos até de intervenção. Porque, olha só, a inveja, ela pode se tornar algo muito patológico. A inveja pode entrar na vida da pessoa e ela pode começar a gerar consequências graves que pode sim levar essa pessoa até para o adoecimento mental mais grave, falando de transtornos mentais. A gente fala pouco, né? No filme Divertidamente 2, se você assistiu, você vai ver que a inveja ela vira rapidamente parceira de uma outra emoção, que é o qual? A ansiedade. Então, eu tenho a ansiedade meio que querendo dominar e eu começo a aparecer inveja falando para essa ansiedade o lugar que nós deveríamos estar. Isso significa que se a inveja se torna uma emoção muito frequente na vida de uma pessoa, essa emoção frequente vai começar a produzir algumas outras. Vai começar a produzir estresse e vai começar a produzir ansiedade. Às vezes a pessoa entra num quadro de transtorno de ansiedade por causa de uma patologia nessa emoção, nesse ciúme. Que ele vem e ele é forte, ele deseja e ele quer e ele pensa naquilo, ele se frustra e ele fica nesse ciclo, ok? O que é uma outra coisa que acontece que a inveja pode produzir na nossa vida? Estagnação. Olha só, uma pessoa que tem muita inveja de alguém, ela não tem admiração pela pessoa ter conquistado aquilo. Na verdade, o desejo dela é ter aquilo. Ela tem, na verdade, frustração, ela tem raiva. Ela tem raiva que aquela pessoa está naquele lugar e ela não está naquele lugar. Isso significa que ela vai começar a viver uma série de emoções aí no corpo dela, de frustração, de angústia. E na prática, gente, angústia e frustração são emoções que tendem a nos paralisar. Elas não tendem a nos movimentar. Uma coisa que eu observo é que existem emoções que quando elas aparecem, elas têm, algumas emoções têm uma função de levar para um contexto de reflexão. Tem emoções que vão te levar para um contexto de paralisação. Tem emoções que vão te levar para uma reação. As diferentes emoções, elas vão nos levar para diferentes lugares. A inveja, ela te leva para a frustração. A inveja, ela te leva para uma insatisfação com a sua vida. Frustração e essa sensação de insatisfação são emoções que normalmente vão produzir estagnação. A gente começa, e aí a gente vê isso acontecer, por exemplo, com pessoas que reclamam muito. Olha, uma pessoa ela reclama o tempo todo, ela critica todo mundo, não importa o que uma pessoa faz, ela critica, não importa o que o outro faz, ela julga.
O que nós vemos na vida dessa pessoa? Ela é essa pessoa. Ela é a pessoa que reclama muito, ela é a pessoa que critica muito, mas ela é uma pessoa que ela não tem ação na vida dela. Sabe por quê, gente? Vamos ser sinceros aqui. Porque se você estiver muito ocupado com a sua vida, não dá tempo de você ficar sentado criticando a vida dos outros. Essa é uma realidade. Se você acorda de manhã, você tem seu corre, você tem sua meta, você tem sua academia, você tem seu estudo, você faz isso, você faz aquilo. Você tá dando conta de você? Não dá tempo de você ficar sentado falando, aquilo ali é ruim. Ah, porque o Júlio não é bom. Ah, porque a Kate não é legal. Ah, não, porque o Tom devia estar aqui. Quando você vê uma pessoa parada nesse lugar de murmuração e crítica, essa é uma pessoa talvez invejosa. Essa é uma pessoa que está vivendo uma inveja na vida dela, que ela só consegue olhar para fora e ela não consegue olhar para dentro e entender que ela pode ter algumas questões nela que ela precisa resolver. Ela não consegue olhar para ela e entender que algumas coisas que ela não tem, que ela deseja, tá faltando ação da parte dela para se movimentar, para fazer isso acontecer. Então, esse é um problema. Eu te falei que vai gerar frustração e insatisfação. Quando nós estamos nos sentindo muito insatisfeitos com a vida, ou seja, não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom, isso vai te impedir de você vivenciar outras coisas. Então, se eu tô com muito não está bom e eu estou insatisfeito, algumas coisas você vai ter dificuldade de sentir. Por exemplo, gratidão. Não tem como você estar insatisfeito e grato ao mesmo tempo. São coisas meio emocionalmente, elas vão se chocar um pouco nisso aqui. Se eu estou muito insatisfeito, eu não tenho um contentamento. Qual que é essa sensação de contentamento, né? Aquela sensação, não sei se você já teve isso, espero que sim. Aquela sensação que você para e você olha para sua vida, você fala, nossa, tô no meu melhor momento, tô na minha melhor versão, tô nas minhas melhores relações nesse momento aqui, caramba, eu estou contente com a minha vida. Não significa não ter problemas, não significa não ter desafios, não significa não ter frustrações, mas significa que aquela vida ali, ó, ela é boa para mim. Ela atende o meu desejo, eu estou contente, eu estou satisfeito. Se a pessoa vive na inveja, ela não tem contentamento. Então eu tô falando de uma pessoa que tá estressada, que tá ansiosa, que tá frustrada, que tá insatisfeita, que tá se sentindo ingrata em relação à vida, que tá se sentindo descontente em relação a essa vida. Vocês conseguem ver o quanto de emoções negativas que a inveja vai produzindo na gente? Vai trazendo essas coisas mais e mais? Além disso, dois efeitos diretos que a inveja vai produzir. Se eu olho para a vida de todo mundo, a vida da Hannah é melhor que a minha, a vida da Kate é melhor que a minha, a vida do Júlio é melhor do que a minha. E eu fico olhando para essas pessoas e eu fico invejando porque eu queria ter esse emprego, eu queria ter tido essa ideia, porque eu queria ter feito isso primeiro e nananana. Numa certa medida, o que eu estou me dizendo? Eu estou me dizendo que eu não posso. Eu estou me dizendo que eu não consigo. Quanto mais inveja eu tenho do outro, em uma certa medida, mais eu me digo o quanto que eu não sou bom, o quanto que eu não sou suficiente. E é nesse processo que eu me digo que eu não sou bom e eu não sou suficiente, porque as pessoas têm coisas que eu não consigo ter, a sua autoestima, ó, vai lá para baixo. A gente acaba minando a nossa autoestima na inveja que nós nutrimos em relação ao outro. A gente está tão fissurada na vida daquele outro que a gente começa a se sentir um merda porque eu não tenho a vida daquele outro. Não é isso que as redes sociais trouxeram para nós? Há 10 anos atrás, ninguém teria inveja da Virgínia, se alguém tem inveja dela, que o marido dela deu um avião para ela de aniversário. Os comentários que eu vi na internet na época que isso aconteceu foi: não aceito nada menos que isso. Gente, quantas pessoas você vai se relacionar que vai te dar um avião de presente?
Existem, sim, né? Ela foi uma delas, mas são poucas. Qual a probabilidade de você viver isso? Também é pouca. O que que isso significa na prática? Que ou você vai ter inveja e você vai ficar frustrado. E aí, ao ficar frustrado, você se sente um merda, sua autoestima vai lá para baixo, ó. Por que que eu falei 10 anos atrás você não passaria por isso? Porque parte desse volume de comparação que a gente entra vem em decorrência das redes sociais, né? Eu falo muito sobre isso aqui. Cuidado com as suas redes sociais. Cuide das suas redes sociais. Pense nas suas redes sociais, as pessoas que você consome, como pessoas que você está permitindo entrar dentro da sua casa. Você deixaria qualquer pessoa entrar dentro da sua casa? Você deixaria qualquer assunto entrar dentro da sua casa? Esse precisa ser o seu limite nas redes sociais. Agora, se eu começo a seguir um monte de gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Um tempo atrás, tem uns anos isso, eu segui um pessoal e eles começaram a me irritar. Comecei a passar por um processo de irritabilidade com eles. Teve um momento que eu pensei, eu queria ter a vida deles. Claro que eu queria ter a vida deles. Então, eles falavam de alimentação, de saúde e tal. E aí chegou um momento que eles começaram a mostrar rotina. Acordava tal hora, suco verde, personal, academia dentro de casa, o almoço não sei o que, nananã. E a verdade, eu me vi em muitos momentos fazendo a coisa do, eu quero isso, eu quero aquilo ali. Eu quero aquilo ali, mas eu tenho aquilo ali? Eu realmente desejo aquilo ali? Eu desejo ter alguém trabalhando na minha casa 24 horas por dia? Eu desejo não ter mais nada porque eu tenho uma rotina ali, não sei o quê. Eu desejo pagar o preço para ter isso? Essas são todas as perguntas que eu preciso me fazer diante dessa minha emoção. Porque se eu não me faço essas perguntas, a gente cai numa emoção de inveja, a gente nutre isso sem entender o quão mal isso me faz. Quando eu paro e eu me pergunto, e eu quero, e eu tenho certeza, e eu pagaria o preço, e nananana, e eu entendi que não, e eu pensei, eu me irrito porque essa pessoa está querendo que eu viva uma vida que é impossível. A minha realidade é dela, nós estamos em lugares muito diferentes. O que eu vou fazer? Eu não quero ficar desejando mal pro outro. Eu parei de seguir. Fui lá, parei de seguir. Que eles vivam a vida deles, que eles tenham seus muitos e milhares de seguidores. Mas se eu tô numa relação e aquilo só me faz mal, e aquilo me alimenta algo ruim, porque eu entro numa comparação que eu não deveria entrar, a gente precisa saber bloquear isso. Principalmente quando a gente fala de redes sociais. Ok? Além da minha autoestima ser minada nesse processo de inveja, uma pessoa que tem muita inveja na sua vida vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de relacionamento. Isso é básico. Por quê? Porque se eu estou convivendo com pessoas que eu vejo que essas pessoas são praticamente as minhas inimigas, porque eu invejo elas, normalmente a gente caminha logo para uma comunicação passiva-agressiva. Ou a gente entra naquele processo de frieza, ou a gente entra numa comunicação passiva-agressiva. Qual o problema da comunicação passiva-agressiva? Você vai produzir, não vou me aprofundar nisso aqui hoje, mas você vai produzir um padrão de comunicação que nós chamamos de comunicação de duplo vínculo. É um tipo de comunicação que existe. O que nós sabemos dessa comunicação? Esse padrão de comunicação, ele produz adoecimento mental. Então, se eu começo a me comunicar com você no passivo-agressivo, eu começo a te mandar um monte de mensagens contraditórias o tempo todo. Se eu tô numa relação e eu fico recebendo mensagens contraditórias o tempo todo, eu fico insegura o tempo todo nessa relação. Eu fico sem saber como me comportar o tempo todo nessa relação. Isso me produz ansiedade, isso começa a me produzir estresse. Por quê? Comunicação passiva-agressiva. Quando a inveja está permeando as minhas relações, a probabilidade é que a sua comunicação se torne passiva-agressiva a partir desse momento, ok? A inveja é uma emoção que todos temos, todos em algum momento vamos nos perceber sentindo, porque ela é uma emoção, como todas as outras que nós temos. O ponto é, alimentar essa emoção nos faz mal.
alimentar essa emoção vai nos gerar comprometimento em termos da nossa saúde. Como que eu combato isso? Como, do mesmo jeito que a gente fala sobre ansiedade, né? Como que eu vivo a ansiedade sem que ela me adoeça? Como eu vivo os meus dias de tristeza sem que eles me deprimam? Como que eu vivo aí, como que eu passo pela inveja sem que ela me leve para um lugar de frustração, de estagnação, de paralisação? Então, essa é a pergunta que eu vou responder para a gente terminar a nossa live de hoje, tá? Como que eu combato a inveja? Né? Dificilmente você vai vencer sempre. Mas como que a gente luta, né? Como que a gente maneja? Eu acho que talvez essa fosse a melhor palavra aqui, hein? Como que a gente maneja a inveja, né? Pensando nela enquanto uma emoção. Como todas as outras emoções, o primeiro passo é sempre reconhecer. Eventualmente, eu confesso para vocês que eu me sinto meio repetitiva. Eu penso, nossa, toda terça eu apareço, aí eu falo a mesma coisa. Toda terça eu tô falando a mesma coisa. Não sei como esse pessoal tá me aguentando. Porque, de fato, tem algumas coisas que a gente talvez precisa repetir muito para isso se tornar muito comum na nossa vida. E uma dessas coisas é, nós precisamos aprender a reconhecer as nossas emoções. Nós temos pouco treino para reconhecer emoções, né? A gente fala pouco sobre isso. Acho que agora as crianças atualmente têm crescido falando mais sobre suas emoções. Mas se a gente pega aí década de 80, década de 90 para trás, galera, ninguém conversava sobre emoções. As pessoas às vezes têm dificuldade de saber quando elas estão tristes, quando elas estão felizes, quando elas estão com raiva, qual que é a diferença de fome e tesão, qual que é a diferença de tédio, entendeu? A gente tem diferença nessas múltiplas emoções e a gente tem diferença em reconhecê-las. Como que eu lido com qualquer emoção? Você precisa saber o que você está sentindo. Você precisa reconhecer. Opa, caramba, eu tô com inveja. Ah, meu Deus, falei aqui da Virgínia, tô doida por um avião. Meu Deus, como que eu vou dormir sem um avião? Preciso de um avião. Olha só, senti inveja. Tô me vendo naquele lugar que eu tô me sentindo insatisfeita com a minha vida, que eu tô me sentindo frustrada com o que eu tô vivendo e que eu tô olhando para a vida daquele outro e falo, não, eu quero aquilo ali. Eu queria ser casada com a Adriana. Eu queria ser casada com a Camila. Não, não é qualquer pessoa, é aquela pessoa ali. E aí você se pega inundado por essa emoção. Primeira coisa, reconheça. Tô com inveja. Esse pessoal que eu seguia, teve uma hora que eu pensei, tô com inveja. Claro que eu tô com inveja. Eu queria acordar de manhã e ter um suquinho verde me esperando. E aí eu ia me espreguiçar, ia dar 3 passos, ia ter um personal me esperando dentro da minha casa para malhar comigo. Aí depois eu ia tomar um longo banho, ia ler um livro. Olha que delícia de vida. Eu falei, eu quero isso. Isso tá na minha realidade? Não. Eu vou trabalhar para isso? Não. Então, se eu ficar aqui, eu fico só alimentando a minha inveja. Eu preciso sair disso aqui. Olha só, reconheça a emoção, né? Se você não reconhecer, você não consegue cortar esse fluxo. Então, reconhecer a emoção é sempre a primeira coisa que você vai fazer quando você quer manejar uma emoção na sua vida. Um combate direto para essas emoções é você praticar gratidão. Quero até me organizar para fazer uma live aqui para falar sobre gratidão. A gratidão faz muito bem para a nossa saúde, a gente sabe disso. Só que para além disso, a gratidão ela tem algumas funções que ela te ajuda a se conectar. Enquanto a insatisfação te leva para uma vida sem contentamento, a gratidão te leva para o contentamento. A gratidão é você conseguir estar feliz pelo que você está vivendo agora, pelo que está acontecendo agora. Estava na minha aula de inglês. E sempre rola um papo psicológico, acho que desde que eu entrei na aula sempre rola algum assunto, a gente falando sobre isso. E eu compartilhei um mantra que eu tenho. Eu falei, eu tenho um mantra na minha vida que eu tenho tentado praticar ele na minha vida. Nem sempre é fácil, mas eu tenho tentado praticar ele na minha vida. Que é o seguinte, tudo que acontece na minha vida é o melhor que poderia acontecer comigo. Aí falaram assim, mas e as coisas ruins? Eu falei, é difícil, mas eu tento fazer o exercício de olhar para elas e falar, eu posso não entender,
mas essa situação que eu tô passando que é ruim é a situação que eu preciso passar agora. Essa maneira que eu tô vivendo isso é a melhor maneira que eu poderia viver isso. É fácil fazer isso? Super difícil. Por que você faz isso? Olha só, eu me trago de volta, eu me trago para o presente, eu agradeço o que eu tenho. A situação tá difícil, tá mesmo? Tô triste, tô com raiva, com certeza. Tô frustrada, sem a menor dúvida. Mas essas emoções que eu tô sentindo são melhores ainda do que outras coisas que eu poderia viver. E aí, nesse processo, você praticar que tá bom. Podia ser melhor? Aham, podia, mas tá bom. Olha só, eu sou grata. Então eu paro de olhar para a vida do outro e desejar aquilo. Eventualmente, sabe uma coisa que eu me pego pensando quando me vejo com algumas invejas? Eu penso, será que você realmente ficaria feliz naquela vida? Todo mundo já pensou em, sei lá, ser filha da Beyoncé, imagina? Não parece uma coisa interessante? Filha da Beyoncé. Não sei se você viu, esses dias circulou um vídeo da filha do Cristiano Ronaldo. E ele perguntou pra ela, falou, o que você vai ser quando você crescer? Não, você vai trabalhar com o quê? Ela falou, eu não vou trabalhar com nada, eu não quero trabalhar com nada. Ele falou, não, mas você tem que trabalhar com alguma coisa. Ela falou, mas eu não quero, eu não vou trabalhar. Eu pensei, oh meu Deus, queria poder ter falado isso às 5, às 10 e isso ser uma realidade no futuro. Não foi, não é minha vida. Aí eu penso, tá, mas você quer aquela vida? Você realmente quer aquela vida? Posso te ser sincera? Muitas vezes quando eu me faço essa pergunta e eu fico pensando em como que é aquela vida, na maioria das vezes eu vejo que eu não quero. E aí, olha só, você transforma aquela emoção que aparentemente era um descontentamento em gratidão pela vida que você tem. Quando vier, porque nem sempre a gente vai conseguir, né, simplesmente se desligar e tudo mais, uma das coisas que você pode fazer, que é uma das coisas que a gente deveria sempre fazer quando vier essa inveja na nossa vida. Se você se dá conta que você quer muito aquilo, não, eu quero muito isso, muito, arde dentro de mim. Então você precisa pegar a sua inveja e você precisa transformá-la em admiração. Você precisa parar de olhar para aquele outro como ele tem uma coisa que eu não tenho. E você precisa olhar para essa pessoa e pensar, ela tem algo a me ensinar que eu não sei. Quando eu invejo e eu quero o que você tem, eu fico estagnada, sofrendo porque eu não tenho e você tem. Quando eu olho para você e eu penso, caramba, a Ana Paula aprendeu uma coisa que eu ainda não aprendi. Peraí, deixa eu olhar para Ana Paula e deixa eu aprender com ela o que ela está fazendo. Porque se a Ana Paula sabe uma coisa que eu não sei e isso fez ela levar a um lugar que eu também desejo estar, ela tem algo para me ensinar. A gente precisa transformar a inveja em admiração. E nesse processo, muitas vezes a gente vai precisar combater o nosso ego. Também não vou me aprofundar nisso aqui hoje, mas também vamos deixar para falar qualquer dia sobre isso, né? Como que a gente lida com esse ego que precisa de muita admiração, que precisa ter esse lugar aí. Mas não vamos entrar nisso aqui. Olha só, tô caminhando pro final, tá? Pra gente terminar a nossa live. A última coisa. Então, olha só, 4 coisas para você combater aí a inveja e para você ajudar o seu paciente. Então, se você tem um paciente que você percebe esse padrão, ajuda ele nisso. Ajuda ele a reconhecer. Ajuda ele a fazer a prática da gratidão, que entender que a vida dele acontece agora e o que ele está vivendo é importante para ele agora, então é isso. Ajuda ele nesse exercício do transformar a inveja em admiração. Parar de olhar para o outro como, por que ele tem e eu não tenho? Por que essa pessoa tem 50 mil seguidores e eu não tenho? Parar desse lugar e transformar a pergunta do por que ele tem e eu não, no o que eu posso aprender com ele? O que ele tem para me ensinar? Como que aquela pessoa pode agregar na minha vida? Faça essa pergunta. E por último, você precisa transformar o desejo em ação. Nós olhamos
nós desejamos, eu quero ter 20 mil seguidores igual fulano de tal. Eu quero ser um influencer. Eu quero ter livros publicados. Eu quero... Seja lá o que você olha na vida do outro que você quer. Quando a nossa inveja aparecer e ela falar, por que fulano tem isso e você não tem? Pega o seu desejo, olha para isso e fala, então eu desejo isso? Então é isso que eu estou me dizendo. Então eu estou me dizendo que eu desejo casamento, 3 filhos e roupa para lavar. Pode ser meu desejo, é isso que eu desejo. Então quer dizer que eu desejo tal coisa? Beleza, eu desejo tal coisa. O que você faz? Por que a gente adoece? Porque a gente pega os nossos desejos, a gente olha para todos eles e a gente fala, eu não consigo. Porque a gente tem baixa autoestima, a gente tem baixa autoconfiança, e aí a nossa vida inteira, o quão maravilhosa ela poderia ter sido ou não, fica dentro de um parquinho de diversão preso dentro da nossa cabeça. A grande maioria das pessoas vivem nas fantasias presas dentro delas mesmas. Presas nas suas invejas, nos seus lamentos, nas suas murmúrias, nos seus arrependimentos, nas suas amarguras. Cadê o desejo? Sufocado pela dor, pela culpa. É isso que acontece. O que eu tenho que fazer? Nós precisamos olhar para os nossos desejos com mais honestidade, essa é a primeira coisa. E ao olhar para os nossos desejos, a gente precisa transformá-los em ações. A gente precisa sair desse campo da fantasia que a gente entra muito facilmente e a gente precisa vir para uma execução. Você quer ser escritora de livros? Senta e escreve. Eu não sei o que escrever. Então você vai escrever. Eu não sei o que escrever. Você quer ter mais saúde no seu corpo? Você tem que ir fazer uma atividade física. Mas você não importa. Olha só. Mas eu vou lá e eu não vou conseguir, eu não vou ter resultado e eu vou desistir. Nós somos a geração que desiste porque a gente vai desistir. Faz sentido isso? Nós somos a geração que não começa porque a gente já sabe mesmo que vai dar errado. A gente virou a geração do desejo. Todo mundo tem desejo. A internet tem gente vendendo curso aí pra você ficar rico o tempo todo. Olha só. E aí, o que você faz com isso? A gente fica no campo do imaginário. Aí todo mundo que vende na internet vende para te ensinar a vender na internet. Quem tá vendendo alguma coisa de fato? Né? Quem tá entregando alguma coisa de fato? A grande maioria das pessoas presas nos seus desejos. O que você precisa fazer? Você precisa ir para a ação concreta. Você precisa sair dessa estagnação e a gente sai da estagnação caminhando literalmente. Defina metas realistas, traça um plano, comece por algum lugar. Não, vou começar por isso aqui. Não, vou cuidar disso aqui na minha vida. Não, amanhã eu vou fazer isso aqui 2 vezes. E principalmente, gente, comece sem condições. Olha só. De maneira geral, nós temos algumas desculpas meio prontas que nós usamos na vida. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, né? Não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque as condições... Agora não é o melhor momento. Já ouviu isso de algum paciente seu? Não sei o que é, eu não vou fazer isso agora, porque agora não é o melhor momento. E aí, como eu acho que eu não tenho condições ideais para começar aquele projeto, o projeto vira para sexta, vira para segunda, vira para outra sexta, vira para o próximo mês, vira para o próximo ano. Falei sobre isso semana passada, sobre procrastinação. Depois você vai lá e assiste a live. A gente adia o tempo todo, a gente procrastina o tempo todo, e muitas vezes porque um dos motivos que a gente não está executando agora é porque nós estamos esperando as condições ideais. Deixa eu te falar isso, eu vou te falar isso hoje, eu vou te falar isso mais 1000 vezes. Enquanto você esperar condições ideais na sua vida, você nunca vai fazer nada. Nada. Essa é a verdade. Nada. O que eu faço? Você precisa começar. Comece. Dê um passo.
Ah, eu tô parada, quero atender e não consigo atender, eu fico morrendo de inveja das pessoas que estão atendendo. Vai atrás de alguém, peça ajuda. Tenha humildade, fala, você pode me ajudar? Fulano, você pode me mentorar? Você pode me ensinar como que eu começo? Você haja, vá para ação, não espere as condições ideais, ok? A gente precisa, para de fato a gente lidar com a nossa inveja, a gente precisa parar de olhar para o que o outro tem e a gente precisa começar a focar no que eu quero, no que eu desejo construir, quais são as metas que eu tenho para minha vida, qual vida que vai fazer sentido para mim. Muitas vezes a inveja nos domina por falta de autoconhecimento. Eu fico desejando o que o outro tem, sendo que às vezes eu nem gostaria de ter o que o outro tem. Por quê? Me falta autoconhecimento. Eu preciso parar de ficar olhando e contando os carneirinhos do meu vizinho. Eu preciso saber se eu quero ter carneiro ou não. Nesse momento, não sei se você está ouvindo meu cachorro latir, mas nesse momento eu não gostaria de ter cachorro, mas eu tenho eles aqui. Olha só, podia ser pior, né, gente? Podia ser pior. Podia ser crianças gritando nesse momento. Mas olha só, o sucesso do outro, ele nunca pode diminuir o meu valor. Se eu entro num processo de inveja, a verdade é que o sucesso do outro está me afetando. O sucesso do outro nunca vai diminuir o meu valor se você está bem com você. Nós invejamos o outro e nós nos lamentamos sobre a nossa própria vida e nós desejamos esse outro, na grande maioria das vezes, porque nós não estamos bem com quem nós somos. Aí qualquer sucesso do outro fala o quão fracassado e incompetente eu sou. A gente precisa cortar esse ciclo. Esse ciclo é um ciclo que faz mal para a nossa saúde. Certo? Olha, vou parar por aqui. Semana que vem nós não teremos live, ok? Na semana que vem vou estar participando de um congresso aí, de um evento que vai ter. Então não vou poder estar aqui com vocês, mas eu volto na semana seguinte, ok? Então vamos ter um gap aí de 15 semanas. Perdão, 15 semanas não, 15 dias. Uma outra coisa que eu quero compartilhar rapidamente com você antes de você sair, eu estou com um projeto que está na minha cabeça, já que a gente está falando de ações, né? Estou com um projeto na minha cabeça que eu estou querendo tirar da cabeça, que eu estou para abrir uma turma de supervisão. É um projeto que eu estou querendo fazer aí de um cunho mais social mesmo. Então, eu vou estar divulgando em breve aqui. Se você tiver interesse, me manda um direct. Se você tiver interesse em estar participando de supervisão, vou fazer esse levantamento agora para poder tirar isso do papel e isso virar uma realidade aí para as próximas semanas ou meses, ok? Gente, obrigada aí pela sua companhia comigo hoje, pela sua noite comigo hoje. Semana que vem não estarei aqui, mas nos vemos daqui a 15 dias, tá bom? Sugestões de live, pode me mandar no direct também, que eu tô registrando elas, ok? Boa semana para vocês, até semana que vem.